Olá, nessa unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo vai abordar acerca dos aspectos temporal e espacial. E você sabe me dizer se a obrigação tributária existente tem fato gerador? O professor vai explicar mais detalhes sobre este assunto que é muito cobrado em concursos. Muita atenção aos conceitos que serão abordados. Boa aula para você! Vamos lá. Então, pessoal, continuando a questão do aspecto temporal do imposto de importação, vocês verificaram que é fundamental entender, conforme o artigo 73, inciso 1 do Regulamento Aduaneiro, e é esse dispositivo que você tem que levar para a prova, que a regra é que vai incidir na data do registro no Siscomex. Então, a data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira. Então, verifique aqui comigo. Então, representa a chegada no território nacional da mercadoria para fins de incidência do II, a declaração de importação, o registro dessa declaração de importação, que é no Siscomex. Assim, a alíquota a ser considerada deve ser contemporânea, pertinente a este momento, e não a alíquota do dia da celebração do contrato de compra e venda da mercadoria ou o dia em que são embarcadas as mercadorias adquiridas no estrangeiro ou também no momento do ingresso físico desses bens no território nacional. Isso é fundamental, cai muito em prova. Então, como chamamos a sua atenção na unidade passada, na unidade de ensino passada, não pode ser considerada a alíquota da celebração do contrato e nem do dia em que são embarcadas, bem como também não pode ser considerado o momento do ingresso físico dos bens no território nacional, mas sim a data do registro da declaração de importação. Então, assim, é consolidado no âmbito do STJ, tem várias decisões, por exemplo, RESP 1229/79 do Rio de Janeiro, e tem outras decisões também nesse sentido, no sentido em que o aspecto temporal do imposto de importação de mercadoria despachada para consumo ocorre na data do registro da declaração de importação do bem. Isso aqui é fundamental. Por conseguinte, a alíquota vigente a ser aplicada esta data e para o cálculo do imposto de importação. Então, veja, a alíquota vigente é a da data da declaração de importação na repartição aduaneira, que é a declaração de importação quando ela é registrada no Siscomex. Isso importante. Assim, destacamos que o STJ já pacificou o entendimento de que não há incompatibilidade entre o artigo 19 do CTN, que eu li para você, e o artigo 23 do Decreto-Lei 37 de 66, que eu também li para você na unidade passada, pois o desembaraço aduaneiro completaria a importação e, consequentemente, representaria para efeitos fiscais a entrada da mercadoria no território nacional. Então, aqui eu chamo a sua atenção para fins do mundo dos concursos públicos. Aparece em algumas provas que o momento da ocorrência do fato gerador do imposto de importação é o desembaraço aduaneiro. E se considera correto. Também, como aparece em algumas provas, que o momento da ocorrência do fato gerador é a data da declaração do registro de importação na repartição aduaneira. Também está correto. E também aparece em algumas provas que a data do registro da declaração de importação no Siscomex também está correto. Mas você vê que estou aqui indo do mais abrangente para o mais específico. Se você for considerar isso, já foi considerado em prova, que você tem que adotar a alternativa mais específica, você vai adotar a alternativa que vai lhe dizer data do registro da declaração de importação no Siscomex. Porque quando você diz data da declaração de importação na repartição aduaneira, já é mais abrangente. E quando você diz data do desembaraço aduaneiro, também já é mais abrangente. Porque o desembaraço aduaneiro, ele é, na verdade, um procedimento mais complexo em que há todo um controle do comércio exterior, tanto de mercadorias que vão ser importadas como exportadas. Ok? Então, em síntese, pode cair data do desembaraço aduaneiro? Pode, mais abrangente. Pode cair data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira? Pode, também correto. E pode cair também data do registro
da declaração de importação do Siscomex. Agora, qual é o mais específico? É o último, data do registro da declaração de importação no Siscomex. Como já caiu para você escolher entre data do desembaraço aduaneiro como data do registro da declaração de importação do Siscomex, e foi adotado o mais específico, né? Então foi adotado a data do registro da declaração de importação do Siscomex. É bom eu chamar a sua atenção a respeito disso. Mas tudo se equivale. Aí você vai analisar na sua prova a alternativa que mais se adequa. Então, se não aparecer nem data da declaração de importação no registro no Siscomex, se também não aparecer data da declaração do registro na repartição aduaneira, tiver lá só desembaraço aduaneiro, você também vai marcar, não é? Então, pode ser uma ou uma dessas três, sendo que a mais específica é a data da declaração de importação no Siscomex. Beleza? Então, vamos seguindo aí e vamos ver essa questão de juiz federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Vamos lá. Uma empresa adquiriu mercadorias na China, né, o que é muito comum nos dias de hoje, preencheu a declaração de importação e registrou-a nos órgãos estatais. Nessa situação, não lhe poderá ser exigido um imposto de importação no desembaraço aduaneiro, porque foi regularmente registrada a operação. Veja que aqui ele está procurando te confundir. Ela fez a declaração, mas aqui não está dizendo que ela fez o pagamento. É claro, essa declaração de importação na repartição aduaneira é uma obrigação tributária acessória. A declaração, que é a obrigação tributária acessória, não vai obstar que você tenha, que o contribuinte tenha o dever, esse contribuinte que importou mercadorias da China, que ele tem o dever de pagar o imposto. Ele vai fazer a declaração e também tem que pagar o imposto. O que é que essa questão está querendo lhe confundir? Está dizendo, já que ele fez a declaração, não precisa pagar o imposto? Não, muito pelo contrário. Ele fez a declaração de importação e registrou-a nos órgãos estatais e nessa situação ele vai ter que também pagar o imposto. O que ela está querendo lhe colocar aqui a casca de banana, dizendo, se você cumpriu uma obrigação tributária acessória, você não precisa cumprir com a obrigação tributária principal, o que é completamente equivocado. Então veja que nessa situação poderá sim ser exigido o pagamento, né, do imposto, porque ele tem que pagar o imposto, né? Não quer dizer que vai pagar o imposto, né? Se ele declarou, né, tem que pagar o imposto também, né, que pode ser cobrado naquele momento ou pode ser cobrado depois por meio de execução fiscal, né, intentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então veja que pode ser exigido também o imposto, né, porque a partir dessa declaração está constituído o crédito tributário e a exigência é sinal de constituição do crédito tributário. Para isso, eu tenho que relembrar aqui para vocês aspectos básicos do direito tributário, que é importante, porque a questão lhe exigiu isso. Veja, obrigação tributária existente. Obrigação tributária existente ocorre com o fato gerador, né? Temos aqui obrigação tributária, que é o caso aí, exigível. A obrigação tributária exigível tem fato gerador mais constituição do crédito tributário, que nesse caso aqui é por lançamento por homologação, né? Faz a declaração de importação e tem que recolher o tributo. E temos também obrigação tributária exequível. Também cai em prova obrigação tributária executável. Obrigação tributária exequível ou executável, temos aqui fato gerador, mais crédito tributário, mais inscrição em dívida ativa. É necessária a inscrição em dívida ativa para fins de executar um crédito tributário por meio de execução
fiscal. Então veja o que, é que a questão está lhe cobrando aí. Está lhe cobrando a obrigação tributária exigível, fato gerador mais crédito. Nesse caso aí, Nilo, já estava constituído o crédito tributário? Já, uma vez que já existia a declaração. Veja que a empresa adquiriu mercadorias da China e preencheu a declaração de importação, registrando nos órgãos estatais. Então, a partir daí, a obrigação tributária já é exigível. Se não é exigível, a obrigação tributária, o desembaraço aduaneiro, que é um procedimento complexo, né, que é um procedimento que verifica a legalidade ou não legalidade da importação ou da importação de mercadoria, né, passou pelo desembaraço aduaneiro de forma regular, a mercadoria já pode entrar no território nacional, passa por toda uma fiscalização. O desembaraço aduaneiro não é só a questão do pagamento do imposto, e sim todo um procedimento para verificar se aquela mercadoria poderia sim ingressar no território nacional, né? Passa por toda uma fiscalização, inclusive policial. Então veja que a mercadoria foi regularmente registrada e poderia sim ser exigido o imposto, uma vez que a obrigação tributária já era exigível, né? Fato gerador mais crédito tributário. Ok? Então essa questão aí é falsa. Vamos à próxima. No caso aí, juiz federal da 15º concurso, questão bem recente, 2013. No caso de importação de mercadoria despachada para consumo, o fato gerador para o imposto de importação consuma-se na data da entrada da mercadoria no Brasil. Falso, né, meus amigos? Claro que é falso. A questão de juiz federal, muito falsa. Por quê? Porque a data do registro da declaração de importação no Siscomex, na repartição aduaneira. Ok? Então, falsa esta questão aí. Aí, pessoal, chama a sua atenção para a questão do aspecto espacial. O aspecto espacial do imposto de importação. O aspecto espacial é o local da incidência do imposto. Qual é o local da incidência desse imposto? O local da incidência não é o território nacional. É considerado, para fins de legislação, o denominado território aduaneiro. Então veja, para fins de incidência do imposto de importação, o aspecto espacial é o território aduaneiro, que é composto da zona primária e também é composto da zona secundária. Então veja aqui, né, com efeito, a jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo o território aduaneiro. Território aduaneiro é o aspecto espacial, né, e abrange zona primária, compreendendo as faixas internas de portos e aeroportos, recintos alfandegados e locais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como outras áreas nas quais se efetuem operações de carga e descarga de mercadoria ou embarque e desembarque de passageiros procedentes do exterior ou a ele destinados. Nos vemos daqui a pouco. E agora, você se sente mais preparado? Se não, assista novamente a aula do professor Edivaldo Nilo. Basta clicar e rever. Tome nota dos principais pontos e, claro, sempre teste seus conhecimentos no quiz. Ele é fundamental para melhorar o seu desempenho.